Boa noite, igreja. Abre a palavra do Senhor lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10. Aí vai dizer, pastor, de novo esse João 10, 10? De novo. Sabe que a palavra de Deus, por ser viva, nós podemos abrir ela todos os dias, no mesmo versículo, e Deus vai falar 365 vezes diferente conosco, amém? Ela vai nos edificar todas as vezes que nós abrirmos ela, e Deus quer ainda falar um pouco mais conosco a respeito deste versículo, da mensagem que está por trás dele, amém? Acharam lá, João 10, 10? Ah, pastor, nós sabemos de cabeça já, amém, glória a Deus. A palavra de Deus diz assim para nós: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas aí a parte que interessa para nós, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância, amém? O ano passado, eu vou falar ano passado, que parece que foi ontem, mas já é o ano passado, né? O pastor Tiago ministrou sobre essa palavra aqui, e foi muito interessante, porque no dia que o pastor ministrou sobre essa palavra, eu tinha sido incumbido de orar por dízimos e ofertas, e eu estava sentado, onde normalmente eu sento ali, orando, buscando a direção de Deus, e um pouquinho antes de começar o culto, me veio uma fala de Deus. Eu não ouço Deus falando de forma audível, eu simplesmente tenho aquela certeza no meu coração, que é Deus que está falando comigo, ponto. E veio para mim uma frase de Deus, diz, eu não criei vocês para sobreviver aqui na terra, eu criei vocês, eu coloquei vocês aqui para que vocês tenham vida e tenham em abundância. E aquilo ficou martelando no meu coração, e aí corroborado a isso, veio o pastor e ministrou sobre essa questão da abundância, e Deus tem algo a mais ainda para falar sobre nós, nesse contexto de abundância. Mas para nós entendermos o que isso significa de uma forma mais profunda, nós vamos caminhar por alguns trechos da Bíblia hoje, para que esse entendimento, ele fique mais claro no nosso coração, e a gente venha, não só conhecer e entender mais a palavra, mas principalmente colocá-la em prática, amém? Até nós estamos agora há pouco entoando o louvor, e de novo, nós não combinamos, está ali, a Ana e o Hermes, a gente nunca combina a questão do que vai ser ministrado com aquilo que vai ser ministrado em louvor, mas sempre que o Espírito Santo direciona, sempre dá tudo certo. E nós estávamos entoando aqui, que um Deus que criou tudo para o seu louvor, criou o céu, criou a terra, criou tudo que existe, mas criou principalmente nós que somos a principal criação de Deus, nós temos tanto quanto todo o resto da criação, a obrigação, o propósito de louvar a Deus, através das nossas vidas, e isso passa por nós termos uma vida em abundância, porque esta vida em abundância, ela vai glorificar a Deus, amém? Então nós precisamos entender de uma forma mais profunda o que é esta vida em abundância. Então nós vamos começar a nossa reflexão da noite lá no Éden, lá onde tudo começou, o início da criação. Até esse momento, nós não existimos fisicamente, existimos dentro dos planos de Deus, Ele nos criou antes de tudo isso, mas fisicamente, nós ainda não existimos. E até o momento em que Deus vem com as suas próprias mãos e nos cria, e sopra sobre nós o seu Espírito, e a palavra de Deus nos diz que a partir daquele momento, nós passamos a ser seres viventes. Isso é uma coisa muito importante, de nós entendermos, porque tem muita gente que confunde isso, esse momento de criação, esse momento em que nós recebemos vida de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Adão se confundiu, Eva se confundiu. Quando Deus nos criou, Ele nos criou corpo, alma e espírito, amém?
Naquele momento em que nós fomos criados, Deus forma o nosso corpo, Ele sopra sobre nós o seu espírito, e a palavra nos diz que ali nós somos corpo, alma e espírito. E Deus falou para Adão, está lá no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, Deus disse assim, ó, de toda árvore do jardim, você pode comer livremente, toda, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não pode comer. Por quê? Porque no dia que você comer, certamente morrerá. Adão comeu? Fala assim, comeu? Comeu. Ele morreu? Fisicamente, naquela hora, não. E aí vem a confusão. E se a gente lê a Bíblia com cuidado, já foi ministrado isso aqui várias vezes na igreja. Quem comeu primeiro? Eva. Aonde estava Adão? Do lado dela. E ele ficou esperando para ver. E como ela fisicamente não morreu, que era o que talvez ele tivesse entendido, ela foi lá, pegou, comeu e ele ficou olhando. Depois disso, a Bíblia diz que ela entregou para ele, ele pegou e comeu. Então ele teve tempo de processar, e dizer, opa, peraí, mas Deus falou que certamente morreria, ela comeu e não morreu. E aí vem a confusão, porque tem muitas pessoas que estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas, e achando que estão vivas, inclusive dentro da igreja, não na nossa, amém? Mas tem igrejas aí que eu sei que tem pessoas que estão fisicamente vivas, trabalhando para Deus, mas espiritualmente mortas. E isso é um problema sério. O pastor acabou de falar aqui sobre a questão do servo e a questão do amigo, do filho. Se você é servo, no sentido de que você não tem um relacionamento, você pode até estar trabalhando para, mas você não tem intimidade. E não foi para isso que nós fomos criados. Quem trabalha aqui? Levanta a mão. Todos nós servimos aos nossos chefes, mas nem por isso quer dizer que não tenha relacionamento com ele. Nós somos empregados. É diferente de um relacionamento pai e filho. Amém? Então, entendendo isso, Deus não mentiu, né? Adão e Eva, naquele momento, efetivamente, eles morreram, mas foi o espírito deles que morreram, não foi a parte física. Morreram espiritualmente, tanto que, na sequência do texto, o que ele nos diz? Que eles foram retirados da presença de Deus, e aí está a morte espiritual. Você estar fora da presença de Deus, significa que você está espiritualmente morto. E eu quero chamar a atenção para um outro detalhe, antes da gente continuar. A palavra de Deus nos diz que haviam várias árvores. O próprio Deus falou para Adão, cara, de qualquer árvore aqui você pode comer. Não tinha muitas árvores ali, mas tinham duas árvores em especial, certo? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aonde estavam essas árvores? Não vale falar que estava no jardim, que estava no jardim, óbvio. Geograficamente falando, aonde estavam essas árvores? No meio do jardim, amém? O que significa isso para nós? O que isso nos ensina? Essas árvores estarem no meio. Sei lá. O que normalmente a gente coloca no centro? Aquilo que é mais importante, aquilo que você quer dar um destaque. Então nós temos duas árvores no centro daquele jardim, que tem uma importância, que nós precisamos entender. A primeira delas, a árvore da vida, aponta para quem? Para Jesus. Ali está a fonte da vida, em Jesus. A segunda árvore que estava também ali ao meio, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que ela estava ali? Porque ela aponta para uma segunda coisa que é importantíssima dentro da nossa vida cristã. Ela aponta para a obediência. Aquela árvore está ali,
foi colocada ali para não ser comida. Tem lógica isso? Você, se é para não comer, era mais fácil Deus não colocar a árvore ali e pronto. Mas nós, no ápice da criação de Deus, sendo os seres, a criatura mais perfeita criada por Deus, a única que consegue ter a parte espiritual e física em si, Deus criou e colocou aquela árvore ali e deu uma ordem muito clara, cara, essa aqui não é para comer. Por quê? Porque ali era uma situação de obediência. E a obediência está diretamente relacionada à árvore da vida. Porque a obediência nos mantém vivos na presença de Deus. A partir do momento que nós desobedecemos, que nós pecamos, nós somos retirados da presença de Deus e ali nós morremos espiritualmente. Então, essas duas árvores que estavam ali, elas têm essa mensagem, esse ensino para nós, relacionado à questão de Jesus no centro de tudo e da nossa obediência. Amém? 2 Coríntios, capítulo 11, lá no verso 3, ele vai dizer para nós assim, ó, Paulo escrevendo, ele diz, temo que, assim como a serpente, com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está nos alertando? Cara, cuidado para que vocês também não sejam enganados. Cuidado para que você não ache que você está vivo, quando na verdade você está morrendo. Cuidado para que você não ache que você está tendo uma vida em abundância, quando na verdade você está longe de Deus. E a vida abundante está diretamente relacionado ao tempo que você está na presença de Deus. Tiago 2, 26, ele vai dizer para nós assim, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se você tiver com o teu espírito morto, você está morto. Um corpo sem espírito é um corpo morto. Mesmo que você olhe fisicamente e esteja lá com vida, se mexendo. Como a gente sabe que tem muitos no mundo assim, que ignoram a Jesus, mas fisicamente estão vivos, estão respirando o mesmo oxigênio que nós, estão, né? Mas estão espiritualmente mortos. Apocalipse 2, 14 e 15, vai dizer para nós assim, então a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Veja que a Bíblia deixa muito claro para nós que essa questão da vida física aqui é uma situação temporária aqui. Porque quando nós morrermos fisicamente, chegará um momento que todos nós seremos ressuscitados e seremos julgados. Ou para um lado, ou para o outro. Ou para nós passarmos a eternidade com Jesus, ou para nós passarmos a eternidade no lago de fogo, no inferno. Aonde vai estar a diferença? Naquilo que nós escolhermos durante o nosso tempo de vida aqui. Tem muitas pessoas que têm medo de morrer, talvez justamente porque dentro de si ela sabe que vai chegar o momento do juízo. Nós fomos criados e dentro de nós existe, não é, a informação de Deus, e a gente sabe que um dia nós prestaremos conta de tudo. Mesmo aqueles que se dizem ateus, eles sabem que um dia vai chegar a prestação de conta. E é fato que a Bíblia deixa claro para nós que a vida está em Cristo. João 14,16, ou melhor, desculpe, 14,6. Jesus mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. João 11, 25 e 26. Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele, ainda que morra fisicamente, viverá. E quem vive,
crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, o que nós precisamos? Crer em Jesus para que nós saiamos da morte para a vida, do nosso espírito morto para a vida. Isso aconteceu com todos aqueles que já aceitaram Jesus, já desceram as águas, já se batizaram, estão vivos, e aquele que vive e crê em Jesus, esse não morrerá eternamente, passará eternamente junto com Jesus, porque o morrer eternamente é justamente passar a eternidade longe de Jesus. Salmos 36, 9 nos diz que em Deus está a fonte da vida. Romanos 6, 23 vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. João 17, 3, a palavra de Deus nos diz que a vida eterna é essa, 2 pontos, que te conheçam, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Aonde está a vida eterna? Em conhecer, em se relacionar com Deus, em estar na presença de Deus. Isso é vida. E para nós termos vida e vida em abundância, nós precisamos estar abundantemente aonde? Na presença de Jesus. Quando a gente pega no dicionário o significado da palavra abundância, ele vai dizer o quê? Grande porção ou quantidade, excesso superior ao necessário, transbordante. E aí nós vamos lá para Romanos 15, 13. A palavra de Deus nos diz que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Vida em abundância é vida cheia de esperança e cheia do Espírito Santo. Mas como fazemos para estar cheio de esperança e cheio do Espírito Santo? Aquilo que nós fizemos agora há pouco aqui no culto como igreja. Nós vamos para a presença de Deus e começamos a adorá-lo, começamos a louvar, começamos a buscar a presença dEle. Mas isso não é para ser feito apenas em cultos públicos, é para ser feito nos nossos cultos particulares, é para ser feito no nosso secreto diariamente, porque ali sim nós teremos uma vida em abundância, porque nós estamos abundantemente buscando a presença de Deus, constantemente buscando a presença dEle, estando na presença dEle e nos enchendo de esperança e do Espírito Santo. E assim as pessoas ao nosso redor perceberão e receberão o Espírito Santo através das nossas vidas. Fluirá através de nós o Espírito Santo que alcançará a eles. E nisso tudo, Deus vai ser glorificado. E isso tudo é uma escolha nossa. As circunstâncias que a vida nos coloca, nos levam sempre a uma decisão. Para onde vamos e o que faremos? Seremos cheios do Espírito Santo ou ficaremos olhando para o lado e reclamando? E eu quero finalizar a nossa reflexão de hoje com uma pequena história. Ela conta para nós exatamente isso. A escolha que as pessoas fazem e a consequência dessas escolhas. Amém? Essa história é bíblica, ela está lá no livro de Samuel. Ela fala sobre 2 mulheres, Ana e Penina. Quem era Ana? Era uma das esposas, uma das mulheres de Eucana. Quem era Penina? Era a outra. A palavra de Deus nos diz que uma delas era amada. Ana era amada pelo seu marido. A Bíblia nos relata isso. Mas como ela era estéril, e à época a lei permitia isso, Eucana foi lá e constituiu uma nova esposa, uma segunda esposa, para que ela tivesse filhos, porque ele precisava,
né, de herdeiros. Então nós temos duas mulheres, sendo que uma delas era amada pelo seu marido, mas ela era estéril, e a outra era uma mulher que não era amada, mas que ela tinha filhos. E nessa história a Bíblia nos conta que todos os anos Elcana e sua família, ou seja, suas duas esposas e os seus filhos, eles iam até, deixa eu colar aqui, a terra de Siló. O que isso significa? Significa que eles iam até onde estava a Arca da Aliança, a presença de Deus ali representada, para render louvores a Deus. Adoração, sacrifícios, tal. As duas mulheres iam até esse local, aonde Deus estava ali representado. A Bíblia nos conta que, durante várias vezes, Ana ia e voltava chorando. Por que ela voltava chorando de lá? Porque ela queria ter filhos, a alegria dela não estava completa, ela poderia dizer que ela não tinha uma vida abundante, porque faltavam coisas na vida dela, e além disso, além de faltar, apesar do marido demonstrar o amor, a Bíblia nos fala inclusive que ele dava a porção dobrada para ela, por conta do amor que ele tinha por ela, mas a Penina vivia atormentando ela, justamente pela incapacidade, a infertilidade dela. O que nos mostra também que Penina não era uma pessoa feliz, porque se ela fosse feliz, por ser amada pelo seu marido, ela não estaria atormentando a outra. Então nós temos duas mulheres com seus respectivos problemas. Mas a Bíblia nos mostra que a decisão que elas tomaram foi diferente. Ana, num determinado dia, uma das vezes que ela foi até a presença de Deus, o que ela fez? Ela derramou o seu coração na presença de Deus e ela diz: ó Deus, eu tenho um problema que só o Senhor pode resolver. Eu tenho algo que torna a minha vida não abundante, não completa. Falta-me algo. E eu sei que o Senhor pode resolver. E apesar do entendimento errado de Eli, o sacerdote, ele liberou realmente uma palavra sobre ela e aquilo se cumpriu. No ano seguinte, ela estava lá com o seu filho. Filho esse que, inclusive, durante a sua conversa com Deus, o seu reconhecimento de que tudo aquilo que ela precisava viria de um único e verdadeiro Deus, que ela já oferece o seu filho para Deus. Eu só quero ter, eu não quero nem ficar com ele, eu já entrego ele para o Senhor. E eis que a Bíblia também nos mostra, no mesmo livro de Samuel, capítulo 1, que não só Deus deu um filho para Ana, este filho foi nada menos que o profeta Samuel, e Deus deu ainda outros 6 filhos para ela. Ela pediu 1 e recebeu 7. E Penina continuou com a sua vida do jeito que estava antes, porque ela escolheu não ir à presença de Deus, ela escolheu não ir à fonte da vida para que a sua vida fosse transformada. A oportunidade era igual para as duas. Elcana levava as duas junto consigo até a presença de Deus. As duas iam até Siló, até onde estava a arca, e as duas poderiam fazer a mesma coisa que Ana fez: ir à presença de Deus e se derramar e pedir para que Deus tivesse, misericórdia delas e mudasse a vida delas. Mas apenas uma delas escolheu isso. E essa que escolheu teve uma alteração na sua vida, e nós podemos olhar e dizer que ela tinha abundância na sua vida. E aí nós voltamos para nós hoje. O que nós precisamos? O que nos falta para que nós possamos glorificar mais a Deus? O que falta na nossa vida para que nós possamos fazer como todas as demais criaturas de Deus? Tudo que Deus criou, louva a Ele.
Apenas uma criatura tem o poder de escolha, o livre-arbítrio, de querer fazer ou não. Mas o propósito para o qual todos nós fomos criados é o mesmo: é glorificar o nome de Deus. A vida em abundância que Jesus promete para nós, ela está diretamente relacionada aqui, a essa escolha de buscar a presença de Deus, encher-se de Deus e deixar com que Deus vá nos transformando naquilo que Ele deseja para cada um de nós. Aí nós teremos uma vida em abundância, uma vida que está diretamente relacionada à obediência. E o exemplo trazido pelo próprio Deus na pessoa de Jesus nos mostra isso. Jesus teve uma vida em abundância, sim, cheia do Espírito Santo, sim, e Ele não veio só para nos salvar, Ele veio para mostrar para nós como nós deveríamos fazer. Não à toa que Ele é o nosso Senhor e Salvador, não apenas o nosso Salvador. E como nosso Senhor, Ele mostra exatamente o que nós devemos fazer. E ali está a fonte da nossa vida em abundância. O que Deus promete para nós no ano de 2026? Abundância. Essa foi a palavra liberada para o pastor Tiago, mostrando e sinalizando os planos de Deus para a sua igreja no ano de 2026. Abundância no quê? Em tudo o que nós deixarmos na mão dele. Mas a principal situação que eu vejo, que eu entendo, com aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, é uma abundância da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Só que isso está diretamente relacionado a uma ação nossa. É a nossa ação de buscar a presença de Deus, de se derramar na presença dEle de forma abundante, que vai trazer o Espírito Santo também de uma forma abundante. E aí esta vida abundante prometida por Jesus vai ser uma realidade na vida de todos nós. Como diz a palavra, uma vida de esperança e de poder do Espírito Santo. Você quer ter muito poder do Espírito Santo na tua vida? Você quer ser um grande instrumento na mão de Deus para alcançar outras pessoas que precisam conhecer a esse Jesus a quem nós servimos? Nós tivemos inclusive um exemplo, agora no começo do culto. Nosso irmão estava chegando aqui na igreja, né, e presenciou o pessoal passando aqui na frente e proferindo elogios para nós. São pessoas que precisam conhecer a Jesus. É só esse o problema dele. Ele não é uma má pessoa, é uma pessoa sem Jesus. Mas como é que ele vai conhecer a Jesus, se as pessoas que conhecem não levá-lo até ele? Mas para nós levarmos Jesus até as outras pessoas, considerando que a palavra nos diz que o convencimento é do Espírito Santo, é pelo Espírito Santo, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. E nós, cheios do Espírito Santo, cumpriremos o propósito maior da nossa vida, que é fazer com que Jesus seja conhecido pelas outras pessoas. E aí nós experimentaremos esta vida abundante que Jesus nos prometeu. Amém? Você imagine este copo com um pouco d'água. Podemos dizer que esse copo está abundante de água? Mas se eu pegar a quantidade de água que está na jarra e começar a virar sobre o copo, ele vai estar abundante a ponto de transbordar. É isso que Deus tem para cada um de nós. Um Espírito Santo sendo enchido em nós, a ponto de nós transbordarmos. Amém? Quero chamar o Ministério de Louvor, colocar eles numa saia justa.
Mas eu quero que a gente aproveite este momento. É um momento de busca. É um momento de cada um de nós se colocar na presença de Deus e começar a pedir para Deus. O que nós precisamos? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser abundantes. Nós precisamos experimentar isso e fazer com que isso seja uma realidade em nossas vidas. Não é uma situação de glória nossa, não é uma situação de mérito nosso, é uma situação de necessidade que nós temos. Nós temos a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Porque as pessoas precisam conhecer a Jesus. E elas conhecerão a Jesus através das nossas vidas. Esta abundância, ela está relacionada à quantidade do Espírito Santo que está em nós. Se a vida é o conhecer a Deus, a vida abundante é um conhecimento profundo de Deus. E o conhecimento que a Bíblia nos diz é um relacionamento. É muito relacionamento. E esse relacionamento ele é construído dia a dia, através de momentos de busca. Eu quero pedir que você, meu irmão, minha irmã, aproveite esse momento e comece a buscar o Espírito Santo. Comece a buscar a presença de Deus, a face de Deus, e dizer: Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu quero experimentar esta vida abundante que a Tua palavra me promete. Mas eu sei que isso não é alcançado por eu estar de braços cruzados esperando. Não, ela é uma consequência de uma ação minha. Qual ação? Uma ação de busca, uma ação de rendição, uma ação de quebrantamento do nosso coração na presença de Deus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria Estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Mais uma vez. Como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca
Deus nos diz assim lá no livro de Mateus, capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Veja que, ao ele encontrar algo que era precioso, a palavra nos mostra que houve uma ação dele. Ele precisou fazer algo. Ele foi lá, vendeu tudo aquilo que ele tinha, veio, comprou aquele campo para que ele pudesse explorar profundamente tudo que estava ali, que era mais valioso que tudo aquilo que ele tinha. Existe algo muito valioso que cada um de nós precisa explorar, precisa se aprofundar. E isso tudo é feito na presença de Deus. É a presença do Deus vivo que vai nos transformar. É a presença do Deus vivo que vai trazer para nós uma vida abundante, a ponto das pessoas que estiverem perto de nós serem impactadas pelo Deus que está dentro de nós. Pai amado, Pai querido, eu quero te glorificar nesta noite. Eu glorifico e exalto o Teu nome, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos na Tua casa e sermos ministrados pela Tua palavra. O Senhor, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai misericordioso, que tem pensamentos maravilhosos para cada um de nós, e que nos ensina, nos direciona, nos aponta o caminho correto daquilo que nós precisamos fazer para chegarmos aonde o Senhor quer para cada um de nós. Eu te peço, Pai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha testificar no coração de cada um de nós aquilo que nós precisamos guardar desta palavra ministrada hoje, e que não só seja testificado em nosso coração, Pai, mas que isso passe a ser uma realidade viva em nossas vidas. Que esta palavra testificada, que o Teu Espírito Santo nos exortando e nos impulsionando a buscar a Tua presença diariamente, nos leve a uma nova realidade de vida, uma vida realmente abundante da Tua presença. Que o nosso olhar não esteja em coisas materiais, que eu tenho a certeza absoluta que o Senhor fará abundantemente termos em nossas vidas no ano de 2026. Já existe uma palavra liberada sobre nós, mas que o nosso olhar não se restrinja apenas a questões materiais, a questões financeiras, mas que o nosso olhar esteja realmente naquilo que é mais valioso que tudo isso, que é estarmos cheios do Teu Espírito Santo. Que o nosso olhar esteja em buscar a Tua presença, que nós não tenhamos outra prioridade senão estarmos cheios do Teu Espírito Santo, para realmente sermos usados para impactar este mundo, a começar pelos aquelas pessoas que estão colocadas próximas a nós, pessoas que nós sabemos que precisam conhecer ao Teu Filho Jesus, mas que às vezes a falta do Espírito Santo em nós, de uma forma abundante, tem nos impedido de levar Jesus a ser conhecido da forma que Ele deve ser. Que no ano de 2026, ou melhor, que a partir do ano de 2026, essa realidade seja transformada em nossas vidas. Que nós estejamos todos os dias transbordando do Teu Espírito Santo, para que nunca mais nenhuma pessoa que venha perto de nós deixe de receber do Teu Espírito através das nossas vidas. E realmente nós experimentamos de uma forma muito profunda esta vida abundante que o Senhor nos promete, e que esta igreja seja conhecida
por uma igreja que vive abundantemente a presença de Jesus todos os dias. Que as pessoas, ao passar na frente aqui desta casa de oração, ao invés delas proferirem palavras contra nós, que elas sejam impactadas pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Que todos os diáconos dessa casa de oração sejam cheios do Teu Espírito Santo, para que as pessoas, ao passarem lá na frente, sejam impactadas pelo Espírito Santo que está na vida de cada um deles. E que esta casa de oração seja conhecida por uma casa que serve realmente a Jesus, um local onde Jesus está abundantemente presente, e que em tudo isso, ó Pai, o Teu nome seja mais e mais glorificado. Essa é a nossa oração e o nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém. E se esse é o desejo do teu coração também, meu irmão, aplauda o nome